jamais uma estação do ano foi tão esperada como esta primavera. Ela chegou no finalzinho do mês de setembro e trouxe um alívio, para apenas algumas regiões do Brasil, levando chuvas, mas não com tanta intensidade como a gente esperava. De certa forma, isso aliviou um pouco a nossa qualidade de vida, a nossa respiração, e as nossas plantações e pastagens também. Mas este é o momento exato da gente impulsionar e intensificar a produção de massa verde para o gado, o capim, a comida mais barata para uma criação animal. É hora de recuperar ou reformar os pastos. E você, já tomou a sua decisão? Bom, hoje eu recebo aqui no estúdio, pessoal, a visita do nosso embaixador de conteúdos, o zootecnista Tiago de Miguel Felippini. Ele que é consultor em nutrição da Alcance Planejamento Rural, como eu disse, embaixador de conteúdos do nosso programa, e ele vem para responder a uma bateria de perguntas, muitas delas relacionadas à nutrição bovina. Ô, Tiagão, muito bom dia, seja bem-vindo ao Giro do Boi, obrigado pela visita novamente. Sou eu que agradeço, Mauro, é um prazer estar aqui. Um abraço para todo mundo aí do programa. Um abraço para os nossos telespectadores que estão nos assistindo. É verdade. É um prazer para mim. E o prazer para todos nós. O Tiagão já respondeu a inúmeras perguntas importantes vindas de todo o Brasil, mas como elas vêm com uma intensidade, uma velocidade doida aqui, sempre tem muitas. E você estava dizendo para mim agora há pouco O nível de qualidade. O nível de qualidade das perguntas que estão vindo por parte dos telespectadores. Interessante isso, né? Não, maravilhoso. Nós técnicos ficamos felizes porque isso mostra que o produtor rural está investindo. Ele está buscando aumentar a produção, ele está buscando ser sustentável, ele está buscando ganhar dinheiro. E para nós força o técnico a estudar mais, a estar ligado nas novidades. É muito bom isso, a gente fica muito feliz. Vamos lá responder a uma bateria de perguntas da fazendeirada que está nos acompanhando? Vamos lá. Vamos lá. Adilson Rogério Kanieski, ele tem uma propriedade no Itanhangá, que fica a 70 km lá de Itapurá, no Mato Grosso, pertinho de Sorriso, que é a capital mundial da soja, Sim. Ele pergunta, que tratamento usar para conter ou minimizar o avanço da cigarrinha do milho e que hoje, para o desespero da fazendeirada, também começa a atacar as pastagens? Excelente pergunta. É Anderson? Adilson. Perdão, é Adilson. Isso. O Adilson, existem várias técnicas que você deve usar. A primeira é escolher uma variedade de milho que seja resistente à cigarrinha do milho. Essa é a primeira delas que eu te oriento. Nós orientamos você. A segunda delas é fazer o tratamento da semente. É comum o pecuarista começar a plantar a lavoura e querer gastar pouco, economizar. E uma delas é plantar uma cultura igual o milho, que é muito exigente, e não tratar a semente. Então, a segunda dica é tratar a semente da melhor forma possível. Se possível, para você ter uma eficiência maior, coloque 2 princípios ativos, 2 agentes ativos, ou 2 tipos de veneno diferentes, um diferente do outro, no tratamento da semente. Isso vai fazer com que ela responda melhor na resistência contra essa cigarrinha. E depois, a última dica é usar o controle biológico junto com o controle químico, porque senão o teu custo vai ficar muito alto. Você pode usar aí extrato de folha de nim, hoje o pessoal ainda não acredita, mas ele funciona bem, ou óleo de nim, nas dosagens recomendadas pelo fabricante. Tem funcionado muito bem esse consórcio aí do extrato de folha de nim e o óleo, junto com o controle químico. Vai fazer um controle muito mais eficiente na tua lavoura. Essas são as dicas aí, as 3 dicas. Maravilha. O Adilson Kanieski aí agora com certeza vai, seguindo as recomendações aqui do especialista, vai conseguir minimizar esses impactos aí da cigarrinha do milho, que também está atacando suas áreas de pastagens. O Carlos Eduardo de Lira Martins, ele tem uma propriedade lá em Vitória de Santo Antão, em Pernambuco. Ele está pensando em plantar milho consorciado em 2 áreas diferentes na fazenda dele. Numa ele pretende colocar o capim mombaça e em outra área a braquiária. Quando cultiva apenas o milho, usa defensivos que impedem a proliferação de outras plantas no milharal. A pergunta é, considerando o consórcio, qual defensivo devo usar para não prejudicar o capim? Pergunta do Carlos. Ô Carlos, a resposta não é exatamente qual tipo de defensivo. É sim o momento que você vai aplicar. Você deve usar o defensivo padrão, por exemplo, uma atrazina,
que é normalmente usada, pode usar um produto mais moderno que você tem na sua região, mas o plantio você deve fazer entre uma adubação de cobertura e outra. Ou logo após a primeira cobertura, você entra fazendo o plantio desse capim. E aí o herbicida, que vai manter sua lavoura limpa, o pré-emergente ou pós-emergente, ele não vai influenciar na germinação desse capim que você vai plantar. Lembrando que você tem que colocar no mínimo 250 pontos de sementes puras e viáveis por hectare nessa lavoura, para poder ter uma formação boa de capim. Maravilha. Então a resposta é o momento, não que tipo de não veneno. que tipo, né? É importante ele ter um agrônomo do lado dele, ali, um zootecnista, um técnico especialista na região, né? Até porque é lá em Pernambuco, né? Vitória de Santo Antão. Mas tem, se ele procurar ele vai achar. Com certeza. Wesley Fernando Barbosa, qual a melhor pastagem para a minha região, região sudeste de Minas Gerais, lá em Manhuaçu? Muito relativo, né? Essa resposta é complicada do Wesley. Sim, nós, por sorte, inúmeras variedades. Por sorte do destino, Mauro, a gente já atendi essa região. Já? Já atendi lá. Terra boa, não? Ué, chove muito pouco. Então, a região que chove pouco tem pouco interperismo no meio ambiente e então tem muita fertilidade, costuma ter muita fertilidade. Vai ter regiões lá, manchas de solo com muita fertilidade. Não a região toda, mas ele vai encontrar. Nós encontramos muito capim braquiária lá, principalmente o braquiária brisanta, conhecido como braquiarão. E se não tiver problema com cigarrinha, que eu acho difícil, ele pode usar a decumis, que é melhor ainda, só que a decumis é susceptível. Toda vez que a gente planta o capim decumis, braquiária decumis, a braquiarinha, ele precisa comprar junto o veneno para controlar a cigarrinha. Mas você disse que chove pouco lá, a cigarrinha gosta, ela vem atacar na época das águas, né? Principalmente ela ataca. A cigarrinha, ela é mutante, eu chamo ela de mutante, é praticamente um mutante. Não importa se está seco... É mesmo? Está desse jeito já? A umidade e a temperatura faz com que essa praga, esse inseto, se multiplique rapidamente e avance de uma forma endêmica. Mas nós trabalhamos no semiárido brasileiro, nós encontramos cigarrinha lá. Norte de Minas, por exemplo, tem. É mesmo? Naquela região que chove pouco? Tem. Só não afeta tanto porque lá eles têm um capim que eles plantam muito, que é o andropógon. E o andropógon é resistente à cigarrinha, por causa da pelugem. Andropógon daria para essa região de Banhuaçu também? Daria sim. Maravilha. Uma boa ideia. Sudário Braga, de Pouso Alegre, Minas Gerais, tem uma pequena área de pastagem de várzea que utilizo para recria do meu gado, né? Estou pretendendo plantar ali o capim umidícola ou setária. Qual que você me aconselha? Quais as vantagens e desvantagens? Posso plantar metade do pasto de umidícola e a outra metade de setária? Pergunta do Sudário. A primeira indicação vai ser a semente do capim umidícola, a braquiária umidícola, ou a dictioneira, não é nem a setária. A setária é muito pouco cultivada. Se você encontrar semente, também pode ser plantada. Ela tem essa característica de resistir a solos que encharcam. Agora, não plante mesclado os dois capins, porque o capim de porte baixo, igual o umidícola, ele tem uma altura de manejo diferente da setária, que é o capim de porte médio. Então, vamos supor, a setária vai entrar com 40 centímetros o pastejo, a umidícola vai entrar com 25, 30. Então, ele vai acabar fazendo com que o gado consuma mais a setária e a umidícola alastre. Ele vai perder parte de umidícola e consumir mais de setária. Então, misturar dois capins nunca é bom. Nunca é bom. Faça só o plantio da umidícola ou só o plantio da setária. Mas nem se fossem pastos diferentes? Assim, ele dá para fazer dois piquetes. Você pode dividir a área em dois pastos, aí ele planta um de umidícola ou de setária. Respeitando as alturas no manejo, não tem problema nenhum. Não há problema nenhum. Entendi. Mas mesmo se o animal coma um capim aqui, aí depois ele vai defecar no outro lá, pode jogar semente lá ou não? Pode jogar, mas não tem problema não. Respeitando a altura de manejo, não vai ter problema nenhum. Entendi. Bom, o Agdo Cruz, ele mora na região sul aqui de São Paulo, pertinho do Paraná. Qual que é a melhor época para plantar o capim curumim? Sim, nessa região aí, a melhor época, a janela de plantio vai ser no intervalo da segunda quinzena de novembro até o final de novembro, para poder conseguir receber as chuvas de dezembro, que o índice de veranicos nessa região em dezembro é muito baixo. Então seria essa janela meados até o final de novembro, para ele ter sucesso aí, tendo as chuvas de dezembro e também de janeiro. Fugir um pouco do veranico da primavera, começo de verão.
Ah, o curumim ele não vai bem nessa época de veranico, não. Não, mas qualquer capim que a gente plantar... Qualquer capim, né? Não é bem específico do curumim, não. Qualquer capim que a gente plantar vai ter esse problema dos veranicos na formação. Entendi. Porque a raiz da planta está curta, ela está se estabelecendo ainda, se consolidando. Depois ela vai ficar resistente. Mas essa fase inicial é problema. Entendi. Hugo Ikegami, ele é lá da cidade de Pacaembu, pertinho de Dracena, aqui no estado de São Paulo. Posso usar farinha de carne e osso para adubação de pastagens degradadas? Será que isso pode trazer alguns patógenos para a terra que possa interferir no capim e, consequentemente, no desenvolvimento do gado? Pergunta do Hugo. Não, ele não vai ter problema de patógeno, não. Nós temos trabalhos na pesquisa de pastagem com água residuária, com esgoto líquido, sendo aplicado em áreas intensivas, onde tem muito gado por hectare, sem problema nenhum. Trabalho de longo prazo, trabalho de 3 anos, 4 anos, trabalho de doutorado, de pesquisadores que fizeram muitos anos. Nunca teve problema. E existem projetos que nós acompanhamos que é feita essa adubação com resíduo da indústria frigorífica, sem problema nenhum. O interessante, a recomendação nossa, é buscar a CAT, por exemplo, o órgão que fiscaliza e monitora essa parte sanitária do Estado, falando de São Paulo, né? Para poder saber como que funciona a legislação. De repente, o produto tem que chegar na fazenda e ficar isolado. Por exemplo, o esterco de galinha, a cama de frango, se ele comprar, ele não pode deixar empilhado igual o calcário, para o gado ter acesso. Se ele tiver a fiscalização nesse momento, ele acaba sendo autuado, multado. Olha só, toma então, cuidado, ele tem que receber o produto num pátio de descarga isolado da entrada de animais. Entendeu? Mas ele pode usar o esterco, a cama de frango, como adubo, para fertilidade, sem problema. Aí toma cuidado, pessoal. E não vai ter esse problema sanitário aí na área, não. Esse dia um rapaz estava perguntando para a gente também, posso usar a cama de frango para o gado? De jeito nenhum. É proibido Jamais. No Brasil usar cama de frango para alimentação. Ela é autorizada para adubação de pasto, né? De culturas. De culturas, né? Excelente como adubo. Tá bom, mas toma cuidado aí, pessoal. Ayalon Lucas, ele mora em Bocaiúva do Sul, no Paraná. Lá é muito frio, né? Na época do inverno fica entre 6 e 10 graus lá. Só que ele tem uma terra muito boa. O pasto braquiária, ele está plantado embaixo da plantação de eucalipto dele. Será que vai bem? Tem algum pasto específico para essas áreas de sombreamento? Pergunta do Ialon. Ialon, excelente pergunta, muito boa, realmente, porque o pessoal tem plantado e tem praticado, investindo em silvopastoril. A Embrapa fez algumas unidades técnicas para pesquisar capins que suportam sombreamento, e uma das pesquisas que nós acompanhamos, na região do Bolsão, do Mato Grosso do Sul, não muito longe dessa região dele, o capim que mais se adaptou foi o braquiarão, em áreas sombreadas, áreas com sombra realmente, né? Então, o capim recomendável para ele seria o braquiarão, a braquiária brisanta, cultivar marandu. E outra dica é usar leguminosas. Isso é muito bom, adoro. As estilosantes Campo Grande, as estilosantes Mineirão. Feijão guandu. Feijão guandu, muito bom. O pessoal tem usado e vai produzir uma adubação verde para ele também no futuro, depois que esse capim secar, morrer. E vai suprir o nitrogênio de boa parte dessa floresta. E vai ter uma floresta mais agressiva. Vamos responder mais uma leva aqui de perguntas. Antônio Neves, de BH, capital mineira. Qual o manejo mais eficiente no controle da invasão do capim jaraguá na minha braquiária? Estou tendo muito problema na minha fazenda. Antônio. Ô, Antônio, muito pertinente. O pessoal costuma errar muito. O melhor tratamento para você é respeitar a planta que você está manejando, que você está trabalhando. Então, o jaraguá está dominando porque você está ofendendo, você está super pastejando, provavelmente está super pastejando, está pondo mais gado que a planta suporta, a pastagem suporta. Então você deve manejar pela altura esse capim aí que você tem, essa braquiária. Se a braquiária estiver bem pastada, estiver sendo respeitada, ela consegue brotar rapidamente e cobrir o solo. Cobrindo o solo, o jaraguá perde força. Principalmente porque a braquiária ela tem uma característica de liberar pelo sistema radicular uma serosidade que inibe o crescimento de outras plantas. Se a braquiária está perdendo espaço para outro capim, é porque ela está sendo muito ofendida, está sendo provavelmente super pastejada.
Tomar cuidado no suporte. É legal você, quando enviar essas perguntas, se o pecuarista puder mandar uma filmagem da área também. A gente dá uma olhadinha, fica mais fácil. Já ajuda bem já a diagnosticar. Muito Maravilha, bom. então. Mas vamos lá, respondido aí para o Antônio, lá de Antônio. BH. Reginaldo Bispo de Sena Filho, da cidade de Inhambupe, na Bahia. Qual o melhor capim panicum para solos argilosos? Bom, se for um solo de média a alta fertilidade, os capins que têm mais respondido hoje seriam o capim miage, ou miag também chamado, que é um capim, porque o pessoal tem usado bastante para silagem, tem um suporte muito alto. Então seriam uns pânicos mais modernos hoje, mais interessantes. As outras opções seriam Mombasa, Tanzânia, mas eu apostaria no miag, para essa região que você está falando. Se o solo seu tiver uma fertilidade média a alta, natural. Se não tiver, você tem que adubar. Esse capim não vai suportar solos de média a baixa fertilidade, tá ok? Tá aí, tá respondido. Robinho, né? Reginaldo. Perdão, Reginaldo. O Robinho pergunta agora é o Robinho. Agora Robinho Santos, ele é de Divinolândia, São Paulo. Ele quer saber quantos bezerros ele consegue colocar num pasto de 10 alqueires. 10 alqueires vai dar o quê? 24 hectares? 25 hectares. Bezerros de entre 8 e 10 arrobas. Agora tem que saber que pasto que ele tem lá também, né? Aguinaldo. Robinho, perdão. Robinho, a primeira coisa é avaliar a condição da tua pastagem, se ela está bem empastada, se está consolidada e se ela já está em altura de entrada dos animais no pastejo. E aí o certo era medir essa pastagem, fazer uma medição direta e calcular o suporte. Mas uma receita de bolo para você é começar de baixo. Começa aí com uma cabeça por hectare, 25 garrotes, 25 bezerros. Começou a sobrar pasto, você aumenta de 10% em 10%, até chegar no momento que o capim começar a baixar a altura média dele. Aí você não aumenta mais a lotação, você diminui. E cuidar do período da seca, que o capim vai cessar a rebrota, e aí você pode superpastejar a área. Aí tem que diminuir essa quantidade de bezerros e entrar com proteinado, senão... Não, ele tem que entrar com uma suplementação volumosa. O proteinado só funciona, foi bom você citar, o pessoal acha que o proteinado salva a vida deles. Não, melhor, salva a pecuária. Ele ajuda muito, mas você precisa ter fibra, precisa ter volume, o pecuário chama bucha, né? Ele precisa ter uma certa quantidade de pasto para o proteinado funcionar, para ele ganhar dinheiro. Se ele tiver um sistema rapadão, que é onde ele superpastejou a área dele, proteinado não vai funcionar, se não tiver volumoso. Chega a dar diarreia nos animais, porque o animal começa a comer muito, ele desconta a falta de pasto no coxo. Então ele começa a estressar e liberar muito nutriente pela urina e começa a querer repor isso no coxo. E aí consome muita ureia, consome muito aditivo e prejudica o sistema digestivo dele também. Ele acelera a perda de peso, dependendo do pasto. Boa orientação essa aí, viu? Bom, a Aguinaldo Antônio, de Ouro Verde de Minas Gerais, gostaria de saber quanto de napieira e cana consigo produzir por metro quadrado para fazer silagem. Silagem e ele quer estocar em saco, né? Área irrigada. E quanto consome uma vaca adulta e uma novilha? Pergunta bem difícil, hein? Não, vamos napieira e cana. A primeira pergunta é quanto ele produz por metro quadrado, né? Metro quadrado é difícil, é mais para falar por hectare. Não, dá para calcular. Dá para calcular. Se dividir por 10 mil, provavelmente vai produzir entre 15 e 16 quilos por metro quadrado. 15 quilos mais ou menos, tá. Isso por ano, né? Então ele vai fazer 3, 4 cortes ao ano, ele vai conseguir 5 a 6 quilos, 5 a 5 quilos e meio por corte, no metro quadrado. A outra pergunta dele é? Quanto consome uma vaca adulta e uma novilha? Excelente, você tem que produzir de acordo com o tanto de gado que você tem. Essa vaca vai consumir 30 a 35 quilos, 2% do peso vivo. E aí você divide esses 2% do peso vivo pela matéria seca, que vai ser em torno de 30%, vai chegar na casa dos 35 quilos uma vaca. Uma novilha vai consumir 25, talvez 30, se for uma novilha mais pesada. Mas pode usar a conta de 35 quilos. Eu fiz até a conta aqui agora. Ele vai precisar de 2 metros quadrados por ano para alimentar uma vaca, mais ou menos. E sempre é bom sobrar, 2 metros quadrados por ano para ele conseguir alimentar uma cabeça de vaca, viu? É muito pouco, ele tem que caprichar na adubação aí. Mas ele falou que ele tá irrigando lá, mas adubar bem, né? Adubar bem essa área, ele consegue fazer uns 4 cortes e colher bastante massa, né?
Maravilha. O Andeberg, isso, o Andeberg Feitosa de Pirenópolis, Goiás. Eu tenho uma área de andropógon aqui na minha fazenda que já virou cana. O que eu devo fazer? Roçar no período das águas ou deixo assim mesmo? Cana que ele está falando é que deve ter virado talos, né? É o Underberg. O baiano chama isso de encanelar, né? Ele fica da grossura da canela do peão, do vaqueiro. O certo é roçar em meados da primavera ou no iniciozinho do verão. Começou a chover a tua região, você pode entrar roçando e isolar a área, para esse capim poder rebrotar rapidamente. Porque se ele tiver nessa condição que você falou, encanelado ou com bastante talos, demora mais de 2 meses para esse talo cair. Às vezes ele tem a rebrota lateral, que é com folhas pequenas, não é desejado isso, e esse talo não cai. Então, o ideal é roçar. Todo investidor, todo pecuarista que compra semente de andropógon, o certo é ele comprar uma roçadeira junto. Porque normalmente todo Porque ano ela ele dá tem que uns roçar. talão, vira uma cana Ele mesmo. produz muito na primavera, verão, e o pecuarista fica com medo de colocar o tanto de gado que precisa. E aí ele vai produzir essa haste, que eles chamam de talo, ou o baiano chama de canelamento, e aí ele tem que roçar. Se ele não roçar, ele vai perder produção, vai deixar de produzir. Fica esperto aí, pessoal de Pirenópolis, hein? Hamilton Rodrigues de Freitas, de Nova Lacerda, Mato Grosso. Eu estou fazendo o preparo do solo para pastar, para fazer um pastejo rotacionado irrigado. Só que eu estou na dúvida da gramínea que eu escolho. Ou o Tifton 85 ou o Gigs. O Gigs é uma variedade de grama bermuda, pessoal. Qual seria a mais produtiva e com mais proteínas? Hamilton, lá de Nova Lacerda, Mato Grosso. O Hamilton, o capim que tem mais pesquisa comprovada, que vamos dizer, é garantido pela pesquisa, é o Tifton 85. Tifton. Já foi muito pesquisado, desmistificado em termos de fertilidade, adubação. Então você deve buscar primeiro o Tifton 85, ele já é um capim comprovado. O Gigs produz bem, mas não tem a quantidade de trabalhos em centros de pesquisa que o Tifton teve, em fazendas comerciais também. E os projetos que têm um maior suporte em áreas intensivas e irrigadas, que nós já acompanhamos, é o Tifton 85. Perfeito. Tifton, então, viu, Hamilton? A Franciele Dayana, ela mora em Campo Grande, lá na capital Morena, capital de Mato Grosso do Sul. Quantas vacas de cria posso ter num pasto de 60 hectares? São perguntas muito relativas, a gente não sabe que pasto que é, que capim que Como é. que está esse pasto, né? Como é que está esse pasto, 60 vacas, mas que vacas que são, né? Muitas vezes aquelas... Vaca de 18 arrobas. vai que aquelas vacas cruzadonas, que comem 3 vezes mais que essas novilhas que a gente está vendo na tela ali. São perguntas muito relativas, acho que tem que chamar um agrônomo, um zootecnista para orientá-la melhor, né? Franciele, o certo é ter um técnico que está acompanhando você para poder medir a produção. Hoje existe técnicas que você mede a produção instantânea, o estoque de capim que você tem lá, e a partir daí é calculado. É calculado quantas vacas você consegue pôr de acordo com o peso médio do rebanho também. Então, o ideal é estar buscando aí uma consultoria, uma visita do técnico da região ou uma consultoria específica para fazer esse trabalho aí, para poder saber exatamente o número. Porque eu posso falar para você começar com meia vaca por hectare, mas seu pasto não suportar, não ter condição. E aí você vai degradar seu pasto. Então, a gente vai ficar devendo essa, né, Mauro? Lembrando que tem bezerro ali do lado também, né? Normalmente tem um bezerro. Vaca parida lá. Então, na verdade, são 60 vacas mais 60 bezerros. Sim. 120 animais, ele complica. São 120. Tomar cuidado com esse suporte aí, ó. E o Glauco Avelino, lá de Anaurilândia, também do Mato Grosso do Sul. Me ajude, Tiagão, informando se devo corrigir, como devo me proceder para corrigir a acidez do solo, plantada com umidícula e com solos sujeitos a inundações de 4 a 6 vezes durante o verão no MS. Que coisa, umidícula, Glauco perguntando. Glauco, não é porque inunda que você não pode trabalhar com a área. Nós trabalhamos com áreas desse padrão que você está relatando, no sul da Bahia, e com altas produtividades, colocando um suporte aí de 4 unidades animais por hectare em média ano. Em determinados momentos chegava a 6, 7. Então, o segredo aí é você fazer análise de solo, na hora que esse pasto não estiver inundado, coletar a terra, mandar para o laboratório, aí você pode mandar de novo para o giro do boi. E aí eu te falo a quantidade exata de calcário que você vai aplicar. E quando que você vai aplicar? Você vai aplicar quando estiver seco, para a tua máquina não ter problema de atolar, de tombar. Então, procura fazer os manejos, as operações, na hora que a água baixar. Bacana, tá aí meu amigo Tiagão visitando hoje aqui o estúdio do Giro do Boi aqui em São Paulo.
Ele veio aqui fazer um check-up aqui na saúde, está cada dia melhor o nosso amigo Tiago, tem respondido a tantas e tantas perguntas vindas de todo o país. E se você quiser continuar perguntando para ele, ele vai estar sempre à sua disposição, respondendo. E é claro, se for um negócio um pouco mais aprofundado, a própria Alcance, a consultoria e planejamento rural, está apta e prontinha para atender a esses fazendeiros de todo o Brasil que precisam de um auxílio, né, técnico. O Tiagão e toda a equipe dele estão à disposição de todos. Muito obrigado pela visita mais uma vez, amigão. Prazer é meu, Mauro. Obrigado. A gente que agradece.